comunicador, ele tem algum momento que ele é introspectivo, por mais que não pareça, né? Eu amo quando alguém conta uma história, porque o comunicador de rádio, ele é louco por ouvir histórias. Então, quando alguém conta assim, eu estava fazendo tal coisa, quando de repente eu ouvi na rádio tu falar de determinada coisa. Isso é muito incrível, porque eu tô na vida daquela pessoa. Em 23, eu descrevia algo que nós nunca vivenciamos. Na comunicação, a gente tem uma máxima que diz que todas as vezes que alguém conseguir imaginar o que eu estou falando, ela entende e jamais esquece. Tem essa dificuldade do se reunir para fazer negócios de forma genuína. O que eu quero dizer com isso? Eu dou um exemplo para os meus alunos, eu vou dar um exemplo aqui que é super tangível. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Holder Talks, agora na 5ª temporada, e esse é o 5º episódio dessa nova temporada, que é uma temporada que a gente está aqui num lugar totalmente diferente, saindo da rotina dos podcasts, né, que é tudo dentro de estúdio, não. A gente resolveu inovar, fazer algo diferente. E aqui no Holder Talks a gente traz assuntos de extrema importância para você que está aí nos assistindo. São temas como investimento, que é o nosso know-how principal, claro, mas também a gente traz empreendedorismo, que é muito importante para a gente conseguir aí ter renda e fazer com que o nosso dinheiro se multiplique através dos investimentos, mas ganhando mais e usando o empreendedorismo para que a gente possa crescer. E também, óbvio, o desenvolvimento pessoal. A gente sabe o quanto é importante a gente focar na gente, na nossa construção e no nosso crescimento. E um dos temas que faz com que a gente consiga focar nesse nosso crescimento é comunicação. A gente aprender a se comunicar. E hoje, então, aqui a gente trouxe uma convidada muito especial, com 18 anos de experiência em comunicação e voz de grandes eventos da região do Vale do Taquari. Líder das editoriais Mulher e Clima nas emissoras do Grupo Independente. Antes de apresentar, eu tenho certeza que você já ouviu a voz dela. Claro, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que fazem com que tudo isso seja possível. A Rimmel Beer, que fornece esse espaço para a gente gravar aqui o podcast todos os meses. E claro, a Mecânica Rio Branco, né, que é qualidade e segurança para o seu veículo. Também o Gardel Imóveis, a Muscle Suplementos e a vidraçaria de Tefes do meu amigo Wesley. E claro, a produção, né? Borghetti e também o Josué da Beta Design Arquitetura. Apresentando a nossa convidada então, Aline Silva, mamãe do Bento, esposa do Daniel Bortolini, professora, radialista, empreendedora, premiada com o troféu Mulheres da Década no Vale do Taquari, na categoria Comunicadora de Rádio, apresentadora pioneira no formato talk show, com metodologia própria. No Instagram tem mais de 10 mil seguidores, onde genuinamente evidencia marcas usando a expertise do rádio para uma comunicação informal com dinâmica humanizada. Teve sua biografia publicada no livro As Radialistas, de Benedito Saldanha. Seja bem-vinda, Aline. Ai, alegria estar aqui contigo, alegria sempre ouvir a apresentação da gente em outra voz. Estou bem feliz, bem empolgada de poder contribuir com aquilo que muda o jogo, né? Que é a forma que a gente conta a história da gente. Normalmente é tu que apresenta as outras pessoas, né? Exatamente. Então eu acho sempre curioso me ouvir, né? Ouvir alguém me apresentando, ouvir a minha história. Perfeito. Aline, eu gostaria que tu contasse um pouquinho como começou a tua história com a rádio, com a comunicação em si, se foi algo planejado ou naturalmente tu percebeu que tinha esse dom e essa qualidade de se comunicar e falar com as pessoas. Tu sabe que logo quando eu comecei a desenvolver a comunicação das pessoas, atuar como professora, eu até usava muito essa frase que não é dom, né? Para que as pessoas não colocassem na conta de tudo o dom, e que pode até ter uma predisposição, mas que nem tudo é dom. E a minha história com a rádio, ela é muito genuína, assim como seguiu sendo a minha carreira. Eu chego na rádio de forma muito despretensiosa, é só fazer o cálculo, se tem 18 anos, agora eu faço esse ano 19 anos de rádio. Eu comecei então com 17 para 18, super jovem, né? Sem muita certeza do que a gente queria da vida. Naquele momento eu tinha certeza que eu queria ser professora, eu estava estudando para isso, e que o magistério era a minha carreira, onde inclusive também hoje eu ainda me realizo muito como professora, mas aconteceu, a rádio aconteceu, a história eu fui aluna de escola pública e participei de projetos de oratória, então assim, a oratória estava comigo, ela esteve sempre comigo. Eu até brinco que é porque eu não era boa em matemática, então eu me salvava ali na oratória. E cumprindo uma agenda na volta de um projeto da escola que me levou para Brasília, uma agenda de entrevistas nas rádios locais. Eu chego na Rádio Independente. E vamos combinar que a Rádio Independente faz parte da vida do morador do Vale do Taquari, né?
A trilha do programa Acorda Rio Grande, todo mundo saberia cantarolar agora. E, então, assim, é um sonho entrar ali, conhecer aquelas pessoas. E do dia que eu pisei ali, daí sim, eu saí dali naquele dia encantada com aquele mundo, com o desejo de sentar na cadeira que eu sento hoje. Mas o que eu não sabia é que eu também sairia dali com um convite para voltar. E na época eu ainda era aluna do internato e era assim, quase que impossível imaginar, né, vinda do interior. Mas saí do internato já, trabalhando já com convite para ficar na rádio, para atuar na rádio como produtora na época. E dali não saí mais. Dali eu faço muitas outras coisas, mas eu até brinco, né? Eu vou e volto, né? Eu vou e a minha casa acaba sendo a Rádio Independente. E tu comentou que tu faz muitas outras coisas, né? Hoje tu transita em diferentes papéis, como mãe, como esposa, né? Professora, comunicadora. E tu tem uma presença muito forte também no digital, no teu Instagram em si, não somente na rádio. Como tu consegue aliar todas essas questões, né? Tem um filho aí de 4 anos, né? O Bento. Como consegue alinhar todas essas questões e também ter uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa clareza também da família entender que, por vezes, o filho entender, do marido entender, o marido está acompanhando sempre, né? Mas de entender que, às vezes, não vai poder estar tão presente, porque é um desafio diário que tanto eu e o Thiago também temos aqui no Seja Holder, por ter mais negócios, por ter filho pequeno, e às vezes a gente também acaba não conseguindo conciliar isso da melhor forma. Como tu faz, você transita entre esses papéis? Eu brinco que eu não entrego tudo para todo mundo, né? Não vou ser 100%. Acho que quando a gente entende isso, que humanamente é impossível entregar 100% em todos os lugares o tempo todo, já te ajuda um monte. Quando tu faz acordos, aí entra a comunicação. Por isso que no final das contas eu falo, não é só sobre carreiras, eu salvo casamentos no final das contas. Porque tudo é comunicação, tudo pode ser alinhado, né? Eu tenho 15 anos de casamento, então o Dani viu todo o posicionamento da minha carreira a ponto que a minha carreira se tornasse um negócio. E aí nós fomos conciliando. Antes do Bento, como que nós faríamos? Porque a minha rotina é uma rotina que não tem rotina, é uma rotina fora do horário, é uma rotina que começa mais cedo, é uma rotina que está aqui, né, que está à noite. Então nós fomos criando algumas estratégias dentro do contexto familiar e com a chegada do Bento, claro que daí a coisa muda, o jogo muda, é um exercício quase diário de olhar para aquela agenda, de tentar ajustar, de saber que não nasceu a mãe, nasceu a culpa, não é culpa, é autorresponsabilidade. Quando eu decidi voltar para a rádio, o Bento não tinha 4 meses ainda, eu sabia que eu precisava ser responsável pelaquela decisão. E fui entendendo que eu entrego para o Bento uma mãe melhor, porque eu estou inserida no mercado de trabalho e super respeito e admiro aquela que não consegue ter que o entendimento dela é outro, né? Que é aquela que não consegue, porque é muito difícil mesmo, mas eu fui entendendo que a mãe do Bento precisa estar no movimento. Então a gente vai fazendo acordos e vai comunicando a criança, comunicando a família do que está acontecendo para equilibrar todos esses papéis. E acho também que é importante dizer aqui, eu tenho um vínculo de trabalho com uma empresa grande, uma empresa que ocupa um percentual importante da minha carreira, do meu negócio e que me possibilita isso, né? Nós temos uma comunicação que me possibilita fazer outros projetos, transitar em outras áreas e estar também com esse vínculo tão forte com a Independente. E tudo é acordo que passa pela forma que eu comunico. Então, de novo, a gente vai e volta e a cereja do nosso bolo é a comunicação. É a comunicação. Tu tá numa rádio, né, que a gente comentou que todo mundo aqui da região conhece. Com certeza a tua voz já foi ouvida por praticamente todas as pessoas aqui da região. Como tu lida isso no dia a dia? Né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitos feedbacks positivos e a gente sabe o quanto isso nos enche de orgulho, né? De a gente ver que aquilo que a gente faz realmente muda a vida das pessoas. Então, como tu trabalha dentro disso? Eu tenho certeza que muitas pessoas reconhecem tua voz e acho que quando te encontram também, querem bater um papo contigo, querem conversar, querem tirar uma foto. Como tu lida com tudo isso e se isso é um dos motivadores que te faz querer estar atrás do microfone, muitas vezes? Eu tenho vergonha. Vergonha? Eu tenho vergonha. A pessoa fala, Aline Silva, eu falo, gente, e agora o que eu digo? E isso é real, né? O comunicador, ele tem algum momento que ele é introspectivo, por mais que não pareça, né? Em algum momento nós somos introspectivos. Mas, sim, eu acredito que tanto a Editoria Mulher, por ela ser uma editoria nova, na rádio, então, há 12 anos, quando nós começamos a fazer, por ser uma editoria nova nos meios de comunicação ainda, ela me levou para alguns lugares e isso impulsionou minha carreira. Quando eu fui assumindo a editoria do Clima,
E passei a ser chamada de Cleocum dos Vales. Que as pessoas elas amam o Cleocum, é uma entidade que eu super respeito, inclusive, né? Porque ele é meteorologista, eu sou comunicadora de rádio e a minha expertise dentro desse escopo de tarefas é falar sobre o clima, mas eu sou a profissional que traduz as informações do clima, ou seja, o que para quem, de que forma, que é a base do meu trabalho. É assim, a informação não muda. Tem um alerta de temporal, por exemplo, não muda. É um alerta de temporal, mas o ouvinte da Independente, da Feliz, da Tropical, da manhã ou da tarde, da noite é diferente. Então eu sou a profissional que adapta essa comunicação. E nós vivemos muitos efeitos climáticos, nós vivemos de tudo um pouco aí nos últimos anos, e eu nem estou só falando do que a gente viveu recente, estou falando desde a estiagem. Então ali eu acho que a minha voz passou a ser identificada com essa pauta também muito forte nas cidades da região, e ali eu percebo que as pessoas passaram a me identificar mais. Então, eu brinquei, né, de ser tímida, mas óbvio que eu amo quando alguém me reconhece. Eu amo quando alguém conta uma história, porque o comunicador de rádio, ele é louco por ouvir histórias. Então, quando alguém conta assim, eu estava fazendo tal coisa, quando de repente eu ouvi na rádio tu falar de determinada coisa. Isso é muito incrível, porque eu tô na vida daquela pessoa, né? Ela não me conhece, eu não conheço ela, mas eu tô na vida dela, né? E a gente não consegue mensurar. E isso é muito significativo, né? Claro que o Instagram, ele foi dando aos comunicadores de rádio das antigas, e eu já sou, não é que eu seja da antiga, mas também não sou da jovem, né? Guarda, estou ali no meio. Ele foi dando imagem, ele foi dando cara, ele foi dando corpo, ele foi dando forma. Então as pessoas elas vão se aproximando da gente de alguma forma. E nós estamos numa região relativamente, uma região grande, e que não é um mito achar que todo mundo se conhece, mas é mais fácil de ter a proximidade. Então a pessoa me encontra na padaria, ela me encontra no mercado. E essa troca é incrível justo por isso, porque o rádio, ele é um meio de comunicação que depois que tu tem a tua audiência, ou seja, quando eu falo tu tem a tua audiência, a audiência te identifica, ela pode não concordar, mas ela te respeita. Ela liga o rádio para falar assim, vamos ver o que a Aline vai falar agora. E isso é incrível. Claro que isso é fazer dia após dia, dia após dia, anos, né, fazendo para que tu tenhas essa relação com a tua audiência. E o rádio tem outra coisa também que eu acho magnífico, que é transitar entre idades diferentes, realidades diferentes, carreiras diferentes. Então eu tenho ouvintes que poderiam ser meus pais, né? E que literalmente me viram crescer no rádio, porque eu chego muito nova, eu compartilho a minha gestação, a chegada do Bento. E eu também tenho ouvintes que têm a minha idade, que são mais jovens, e isso o rádio faz, porque a internet não faz. A internet vai me nichando ali, né, na minha audiência. O rádio não, o rádio me leva para os lares, para as vidas. Então, por isso que eu sou apaixonada pelo rádio. Resumindo, por isso que sou apaixonada. E tu comentou agora no final que tem vários públicos, né? Tu consegue atingir vários públicos e o rádio isso acaba sendo muito mais fácil. Porque realmente o Instagram, o algoritmo vai te dar mais ou menos o público ali que quer assistir aquilo que tu tá proporcionando. E a gente sabe que formas de comunicar vão ser diferentes não só por idade, não só por, enfim, situação social que seja, mas também por perfil comportamental, que é algo que a gente dentro do Seja um Holder entendeu muito. Porque a gente fala para muitas pessoas e a gente fala do nosso jeito só. Só que quando a gente entendeu que cada pessoa é de um jeito e a gente tem que circular entre esses perfis comportamentais, que a gente vai conseguir ter resultados melhores para dentro da empresa, e agora falando de vendas de fato, né, a gente começou a trabalhar isso de uma forma muito forte. Eu queria que tu falasse um pouquinho desses tipos de comunicação, né? Como a gente consegue permear entre esses tipos e qual a importância para a gente, né, como empresário, ou também a gente nas nossas relações com amigos, com família, a gente saber identificar isso para fortalecer essas relações. Sabe, Jonas, que quando eu começo paralelo e simultâneo ao rádio a formatar, a estruturar a Comunica, hoje o nosso branding me leva, nós estamos transitando entre o Comunica para o Aline Silva, para usarmos a mesma marca que o varejo já usa com produtos em que eu assino. Esse talvez seja o primeiro diferencial da nossa metodologia, é entender para quem que eu estou falando, né? O rádio me ensinou muito isso, mas claro que daí a minha formação já trazia essa bagagem. O quê? Para quem? Para quem? E de que forma? Tudo pode ser dito, desde que eu tenha clareza sobre o que eu quero comunicar, para quem,
e depois eu vou escolher a minha forma. Então, entender o meu público, entender onde ele está. Quando eu falo público, pode ser uma palestra, pode ser o cliente que senta na minha frente. Dentro do varejo, quando eu atuo no varejo, a primeira coisa que eu falo é atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Nós precisamos tirar isso da nossa vida, não só dessa frase pronta, porque nós não somos iguais. Então eu não posso atender, eu sou uma mulher dinâmica, eu tenho uma agenda cronometrada, eu trabalho no rádio. Se vocês olharem a minha agenda, lá tá assim, 16 horas e 38 minutos. Eu calculo assim, quebrado, né? Então, tu não pode me atender da mesma forma que tu vai atender o meu marido, que é um cara metódico, que tem processos, que é outro perfil. E como que eu faço isso? Como que a gente faz? Como que a gente descobre? Tem várias teorias. A primeira dela é a simples, que quem está nos ouvindo agora pode colocar em prática agora, nem precisa esperar para amanhã, é olhar as pessoas. Se eu olho como o Jonas comunica, se eu olho como ele mexe a mão, se eu olho como ele me olha, eu já sei boa parte da comunicação dele. Né? As pessoas me procuravam num passado não tão distante para cursos de oratória. E até hoje, a primeira pergunta que eu faço, qual é o teu portfólio para curso de oratória? Não há portfólio. Porque o Jonas é um. Quem está me ouvindo agora é outra pessoa. São pessoas diferentes. Então, a primeira pergunta que eu faço é: por que tu me procura por um curso de oratória? Ah, porque eu quero me comunicar melhor. Ótimo, excelente. Tu ouve as pessoas? Ai, claro, não tô, né? Sim. Tu tem o hábito de interromper as pessoas, de ficar de boca literalmente aberta para responder? Sim. Ah, tá, então tu não ouve. Então não é sobre oratória. Porque oratória é uma partezinha da comunicação. 55% da comunicação é não verbal. É por isso que as pessoas que nos acompanham agora estão fazendo leitura o tempo todo da gente, né? É por isso que eu tô com a manga puxada e eu tô comunicando alguma coisa, não é só calor que a gente começa a falar e fica empolgado. É parte da minha forma de comunicar. Então, entender o outro. De todos os perfis e de todas as teorias que nós temos, eu sempre penso que se nós guardarmos 4, nós vamos muito longe, que é o passivo. Entender que quem tem o perfil passivo, esse cara, ele executa muito bem, mas ele precisa ser orientado. Então, às vezes, eu ouço do gestor, minha equipe não é proativa. Eu falo, tu orientou? Mas eu espero proatividade. Pois é, mas o perfil passivo, ele não vai ser proativo, mas ele vai executar com excelência. Mas ele precisa ser orientado, no mínimo detalhe, o óbvio que precisa ser dito, no detalhe. Mas ele vai executar com excelência. Porém, ele precisa ser bem orientado. E no mundo que nós estamos, todo mundo adora um corre. Aliás, deveria ser proibido por lei usar a palavra correria, corre. Tá todo mundo na correria e no corre. Tu caminha rápido, não olha para os teus liderados, não olha para a tua equipe, tu nunca tem tempo, mas tu espera que o perfil passivo seja proativo. Ele não vai conseguir. Sozinho ele já não consegue, no meio da correria menos ainda. Outro perfil é o passivo-agressivo, que esse eu acho detestável, o pior, porque assim, o agressivo, tu identifica quilômetros, tu sabe com quem tu tá lidando. Ele tem perfil agressivo, ele corta as pessoas, ele sempre tem razão. Se ele puder humilhar, tornar menor, sentir superior, ele vai fazer. Já o passivo-agressivo, não. O passivo-agressivo, ele não entra na discussão. O passivo-agressivo, ele não esboça a opinião dele, né? Tu fala assim, tava bom, isso aqui tava bom? Mas se tiver algo para dar de feedback, ele vai usar da expressão crítica construtiva, que eu acho essa péssima, né? Essa expressão. Também deveria a lei proibir de usar essa expressão, porque se é crítica, né? E esse é o passivo-agressivo, então eu não consigo ler ele muito bem. Eu tenho que estar muito preparado para que ele não me silencie. O passivo-agressivo é aquele que te dá aquela afirmação que tu pensa, tá, meu Deus, e agora o que eu faço? O que eu digo? Então esse é um perfil que eu tendo entendimento, eu já vou longe, ele te olha por cima. O agressivo é o agressivo, né? Ele reforça o teu erro. Então ele está sempre te julgando. Ele vai reforçar, ele fala, tu não entende. É que tu não me entendeu. Claro que tu não entendeu. Se tu está perguntando uma segunda vez, obviamente tu não entendeu. Mas ele usa essas expressões, né? É a minha opinião. Ele termina uma discussão falando, mas é que essa é a minha opinião. Porque como é que tu vai continuar discutindo e discutindo, debatendo sobre esse queijo, por exemplo, com alguém que fala assim, não, mas é que essa é a minha opinião. Pronto, acabou. Não tem mais como ser. Não tem discussão. Então não tem diálogo, né? Esse é o agressivo. E o assertivo é o que a gente quer ser. Né? Que a gente deseja ser. O que é o assertivo? O assertivo, ele não tem tanto pudor de errar, porque ele sabe que errar é do jogo, ele volta, ele conserta, ele olha nos olhos, ele escuta, ele não é expansivo, mas ele é espontâneo. Ela é aquela pessoa que a gente fala, gostei de ouvir fulano? Como é bom encontrar fulano. Esse é o assertivo.
E o que ele faz por excelência? Escuta as pessoas. Que eu entendo que hoje, nos dias do corre, na comunicação é o que nos falta, ouvir as pessoas. Mas sabe, uma das coisas que a gente entendeu muito aqui no Sejam Holder, quando a gente começou, a gente sempre tinha um foco, o Brasil inteiro, né? Tá no digital, a gente pode atingir o Brasil inteiro. Só que com o tempo a gente começou a perceber que nós aqui da nossa região e do sul, do Rio Grande do Sul, que seja, a gente tem uma forma de falar muito parecida. Obviamente que cada um tem um perfil diferente, mas a nossa forma de falar faz com que a gente se diferencie dos outros estados, né? E a gente tem esse sentimento de bairrismo. E mais do que isso, a gente começou a perceber que o presencial faz com que a gente consiga ter uma ideia muito melhor do que as pessoas estão achando da gente e da conexão que a gente consegue gerar. Esse foi um dos grandes motivos que a gente começou com essa sequência de palestras. Para poder ver as pessoas, entender o que elas precisam, porque uma coisa é pela internet, tu tá fazendo stories, tu tá fazendo vídeo, coisa. Tu não tem esse feedback imediato, tu não sabe o que a pessoa tá achando, o que tá falando. E a gente foi pro presencial justamente com isso, para poder, não digo ler as pessoas, mas, o que realmente tu precisa, sabe? É diferente quando a gente vai nessa comunicação. E talvez, eu queria a tua opinião também sobre isso, talvez o digital trouxe muita facilidade sim, mas tirou esse poder de conexão das pessoas. Hoje é muito fácil, claro, tem pessoas que é mais difícil pegar uma câmera e falar, mas é muito fácil tu julgar uma pessoa por trás de uma câmera. Agora, quando tu tá na frente dela, é diferente o modo como tu vai tratar ela. Isso é natural. O que tu acha que foi as dificuldades e as facilidades em relação à comunicação que a internet trouxe pra gente? É o on e o off, né? A congruência do on e do off, porque tu não pode vender e não se sustenta vendendo na internet uma imagem que tu não vai encontrar daquela pessoa na rua. E quando eu falo da imagem, é a forma que ela comunica, o personagem que ela cria. Em algum momento ela vai flexibilizar. Nas campanhas políticas, quando eu atuo, por exemplo, que eu recebo dos publicitários o projeto, o escopo, o que nós desejamos comunicar com aquela campanha, é nítido, assim, por quanto tempo nós vamos sustentar isso aqui? Porque nós não vamos muito longe, eu preciso fazer um ajuste. Aqui nós estamos falando de pessoas comunicando para outras pessoas. No varejo, quando a gente coloca um produto novo no varejo, da mesmíssima forma, né? Não vai se sustentar. Por que eu coloco a minha marca em produtos que comunicam a Aline Silva? Por que eu tenho uma coleção de blazer e não uma coleção, sei lá, de tênis de corrida? Porque eu ainda não cheguei lá, gente. No dia que eu chegar, eu vou ter uma coleção de tênis de corrida, mas não é, essa não sou eu, né? Então a história que a gente conta tem que ser muito verdadeira. E eu acho que a congruência do on e do off é o que vai fazer a virada do jogo. De repente, no próximo que a gente gravar, a gente já vai estar falando sobre isso, ó. Tá acontecendo isso, o movimento tá levando para isso, né? Que é tu encontrar essa pessoa no restaurante. Olha que insano que é o on e o off. Nós olhamos grandes personagens da internet performando em grandes centros. E aí eles te dizem o seguinte: não pode fazer isso, que isso é deselegante. E aí tu passa a não fazer isso, mas tu esquece que tu não tá num grande centro. Tu tá aqui no Vale do Taquari, Estrela, Lajeado. Tu tá numa cidade onde há relacionamento, ou pelo menos deveria. Nós deveríamos nos relacionar. E aí eu deixo de fazer determinada coisa, eu não digo mais saúde, eu não desejo saúde à pessoa que espirra, porque alguém de um grande centro disse que não é mais elegante. Mas eu entro na porta de um prédio que tem um profissional, um porteiro me esperando, e eu não cumprimento essa pessoa. Mas na internet eu sou uma figura aberta. Então, vai chegar esse momento, eu acho até que já está acontecendo, que as pessoas no on, aliás, no off, elas vão começar a ter esse entendimento de que o on não está ali, né? Aquele personagem se desmontou. Então a internet, ela aproxima, ela conecta, ela entrega conteúdo, mas ela não vai, só os bons se sustentarão. Sabe por quê? Porque o rádio também é assim. É dia após dia, dia após dia. Se nós olharmos para as grandes figuras do rádio da região, os caras estão fazendo isso, e agora as mulheres também, que bom, há 30, 40 anos. Porque é todo dia, né? Tu vai, tu volta, tu constrói. A internet, ela pode até te projetar muito rápido, mas também basta que o meu conteúdo não te agrade hoje e tu deixa de me seguir. Um dia que eu erro contigo, que tu é a minha audiência, tu deixa de me seguir, eu já perdi aquela audiência. Como que eu resgato ela, ou como que eu permaneço com ela, se me conhecendo nos bastidores, mas a Aline é joia, a Aline é legal, a Aline fora dessa tela, ela comunica justamente o que ela também está comunicando aqui, né? Ela cumprimenta o porteiro, ela recolhe a coisa que cai no chão. Então, nós temos que ter esse cuidado, assim. Eu penso que nós estamos olhando para a comunicação de algumas pessoas que estão
muito distantes da nossa realidade, e que bom, a gente pode olhar, mas eu preciso olhar e ver o que cabe dentro do meu negócio, da minha realidade, da minha cidade, e não achar que agora eu posso deixar de fazer algumas coisas ou fazer outras, julgando que aquilo é ou não é elegante, é ou não é certo, e o básico eu não estou fazendo. Qual que é o básico? Olhar nos olhos das pessoas. Sabe o que eu falo com meus alunos? Quando tem uma turma, eu pergunto, todo mundo cumprimentou o porteiro? Claro, todo mundo, imagina. Eu falei a cor dos olhos dele. Ah, pois é, ninguém sabe se é azul, se é castanho. Por que ele não cumprimentou? Sabe? Emitiu um som, eu brinco, emitiu um som. Fez um op, mas não cumprimentou aquela pessoa. Mas tu não acha que isso pode ser também um pouquinho por essa correria que tu falou, que é uma palavra que deveria ser proibida? A gente está numa correria, né, entre aspas, eu sempre digo que não é falta de tempo, é falta de organização, né, e é falta de prioridades, a gente não dá prioridade para as coisas. E eu acho que a comunicação, muitas vezes, no dia a dia, ela faz com que a gente entre nesse piloto automático de tantas coisas que a gente tem para fazer e a gente não consegue dar devida atenção às pessoas que estão perto da gente. Talvez esse não seja o fator principal que faça com que a gente não consiga lembrar da cor dos olhos do porteiro, por exemplo. A gente só passa dar um bom dia e deu. E a gente está sempre com o celular, né? A gente está com o celular, então nós estamos rolando. É a sensação do imediato. Eu tenho que dar resposta de forma imediata. Eu falo muito sobre o áudio do WhatsApp. Como era a ligação no passado? Ainda bem que tu tem a minha idade, porque agora tem alunos que eu falo ligação, telefone fixo. O que é isso? Liga? Telefone fixo, o que é isso, Brasil? Telefone fixo, como era? Eu vou narrar pra ti. Como era assim, lá na minha casa tinha um vermelho, desse tamanho. Tu pegava um papel, tu te preparava para aquela ligação, tu silenciava a casa, o escritório, tu ligava pra pessoa, era um evento. E aí tu perguntava, Aline, tu pode falar comigo agora? E tu tratava tudo comigo. Tu estava preocupado, tu estava sentado. As mesinhas de telefone, elas eram de lado de uma poltrona. Então, tu estava sentado. Por quê? Porque à medida que tu desligasse aquela ligação, tu não tinha possibilidade de mandar um WhatsApp para a Aline. Então, tu te concentrava naquilo. Agora, o que a gente faz quando eu te ligo? É a Aline. Depois eu mando um WhatsApp para ela. Tu não atende a pessoa que está querendo falar contigo naquele momento. Então, tu manda um WhatsApp fragmentado, tu tá entrando nesse porteiro, nessa porta, imagina essa porta de prédio, o porteiro tá ali. Tu tá respondendo aquele WhatsApp, caminhando, ofegante, porque tu não pode perder o tempo. Porque nós não temos tempo. Só que o que nós não percebemos nós não cumprimentamos o porteiro, perdemos um monte de oportunidade pelo caminho. Esse áudio aqui não ficou bom. Ele ficou longo, ele ficou desconectado. E sabe o que eu vou ter amanhã? Retrabalho. Então eu não tinha tempo, estava na correria, respondi de qualquer forma. Amanhã eu tenho retrabalho, porque a pessoa que recebeu o meu WhatsApp não recebeu com excelência. E eu vou ter que mandar de novo para ela. Ou ela ouviu fragmentado, ou ela teve que acelerar, maldita ferramenta também. Tudo em duas vezes. Ela teve que acelerar e ela não entendeu muito bem o que eu estava comunicando. Então eu perdi a oportunidade. Esses dias eu estava na reunião almoço de uma associação comercial, que eu acho um movimento incrível, porque tu consegue te conectar com pessoas, e vou identificando meus alunos. Aluno meu, aluno meu, aluno meu. E um aluno estava no telefone. No telefone. E ele ficou. À noite tínhamos aula, tínhamos encontro. Eu falei para ele, quantos contatos, quantas conexões tu fez hoje na reunião almoço da associação comercial? E ele ficou me olhando. Eu falei, não, porque tu foi para quê? Para comer? Não, porque se era para comer, eu poderia ter comido no restaurante, né? Exato. E tu foi para te conectar. Comer era uma consequência, né? Mas tu foi para te conectar. Qual era o teu propósito? Tu foi pra quê? Aí eu fui num evento de network e fez o quê? Um stories. A última coisa que fez foi network. Então isso, eu acho que é aí que nós estamos nos perdendo um pouquinho, porque nós temos essa necessidade de responder de forma instantânea e esse não está funcionando. Quer ver um áudio que não pode mandar? O áudio que não pode é proibido por lei, para os meus alunos, pelo menos a lei já está atuando. Vou até te mandar, tô aqui dirigindo, vou te responder agora, tá, mas tu tá dirigindo ou tu tá falando comigo? Mas a lei não está escrito lá que não pode dirigir e falar? Sim, ok, mas nós sabemos, eu e você, que é humanamente impossível tu prestar atenção no trânsito com excelência e se comunicar comigo com excelência. E tu tá me dizendo, olha, tu não é a minha prioridade, o trânsito é. Tu é a minha segunda prioridade. Ou pior, né? Eu tô 100% contigo e o trânsito que se dane. Então, e a gente faz isso todo o tempo. Eu vou até te mandar um áudio aqui, tô dirigindo. Que é isso, gente? Tô saindo do mercado, tec do sapato e mandando um áudio para alguém. E por quê? Porque nós entendemos que nós não temos tempo a perder. Só que de todos esses áudios que nós mandamos durante o dia, metade deles teve retrabalho. Porque não foi bom. Porque não comunicou direito, porque outra antes pessoa era, entendeu. quase que é isso, viu? Porque antes era antes a ligação era o evento, era preparar-se para aquilo. Agora me parece, olha que loucura, porque o WhatsApp ele é incrível. Mas se a gente não usar ele direito, né, ele não vai. Da mesma forma a internet, é incrível, mas se eu não usar ela com um propósito de o que eu quero comunicar, eu vou perder meu objetivo, que é o que eu vejo do vídeo.
fiz um vídeo e não deu bom, prof. Não deu o retorno esperado. E como é que tu fez esse roteiro? O ChatGPT fez. Ah, bom, né, meu querido? Então tá, tu tá te comunicando para todo mundo. Ele não conhece o teu público, ele não conhece o teu cliente. E digo mais, eu não me gosto do vídeo. Eu não me gosto no vídeo. O vídeo só revela o nosso offline. O vídeo só mostra o vício de linguagem, o vocabulário pequeno que eu tenho. É isso que o vídeo mostra. Então, quando eu olho aquele vídeo, eu não gosto daquele vídeo, mas o mundo tá me vendo todo dia. E com essa me despeço, porque essa... Eu tô até anotando a frase aqui. Essa é a que mais mexe com as pessoas. Tá, mas tu não gosta do vídeo, mas o teu cliente tá vendo essa pessoa, esse vício de linguagem, esse vocabulário pequeno, todos os dias. Eu até anotei essa frase aqui. É boa? É boa essa frase. A produção, vou registrar essa frase. E é incrível como as pessoas têm essa urgência que tu comentou. E eu sou o cara que sempre fala, cara, você quer falar comigo, falar comigo, me liga. No WhatsApp eu vou responder em algum momento que eu tenha tempo disponível, que eu vou sentar e vou responder meus WhatsApp. Tanto que hoje eu tenho 2 horas no dia, né? 2 horas não 2 horas total, tá? Tem 2 momentos do meu dia que eu sento e agora eu vou responder os WhatsApp. E respondo o WhatsApp. Se alguém me responde 5 minutos depois de novo, desculpa, provavelmente vai ser só na próxima hora, porque não agora consigo. eu tô fazendo outras coisas, né? E tu nesses 18 anos, né, de rádio, tenho certeza que tu viveu muitos momentos marcantes para ti. E eu gostaria que tu citasse algum momento marcante, aquele que realmente para ti mudou o modo de pensar, o modo de tu agir. Dentro, pode ser 1, pode ser 2, enfim, que tu lembre assim de cabeça. A enchente. A enchente, ela foi o maior desafio de comunicação da minha carreira, porque tanto em setembro de 23, quanto em maio de 24, fica de minha responsabilidade, e a gente sabe que atua numa grande audiência, emitir o alerta. Em 23, eu descrevia algo que nós nunca vivenciamos. Na comunicação, a gente tem uma máxima que diz que todas as vezes que alguém conseguir imaginar o que eu estou falando, ela entende e jamais esquece. Como que eu iria, em setembro de 23, descrever o que nós não havíamos vivido? Então, eu recordo que eu usei expressões como lavar o vale, dilúvio, para ilustrar que se a previsão que eu tinha recebido confirmasse, nós teríamos uma catástrofe. E, de fato, foi classificado dessa forma. Então, foi muito difícil setembro de 23, porque daí eu passei também por várias sensações, entender se eu tinha feito da melhor forma possível, porque, de novo, nós nunca havíamos feito, né, um alerta daquela proporção. Em maio de 24, eu já tinha o 23 para ilustrar, mas era muito difícil dizer a confirmar, e era essa a expressão que eu usava naquela sexta-feira, a confirmar a previsão, nós vamos viver setembro. Era muito difícil. E eu estava lidando com as mais diversas dores da minha audiência para descrever isso. Então, foi muito difícil emitir o alerta, pensar de que forma eu faria o alerta que dizia que pontilhões não iriam sobrar no Vale do Taquari, que as cidades ficariam sem conexão. É claro que nós não sabíamos a grandeza, é claro que nós não sabíamos que a Ponte de Ferro e a DRS cairiam no mesmo dia, mas nós sabíamos que seria muito grave o que estava por chegar. Então, liderar essa editoria e ancorar essa informação foi, sem sombra de dúvida, o maior desafio da minha carreira até ali. Mas, na cobertura de maio, somou-se a isso os pedidos de socorro, as histórias mais diversas, e ter tido, e agora eu digo a sorte, ter sido a apresentadora que recebeu a mensagem do pai do Thomas, que é o menino de Colinas, falando que não estava conseguindo contato com a família, mas que sabia que se a família não estivesse soterrada, como uma casa vizinha já estava, eles estariam ouvindo o rádio. Então, nós fazíamos essa comunicação sem certeza que o Thomas, que era um bebê de 4 meses, estava vivo. E eu li essas cartas naquelas longas madrugadas, então ali foi muito forte e por alguns momentos a gente achou que talvez teria perdido o Thomas, e o Thomas foi resgatado com vida e hoje é meu afilhado. Então, essa foi entre desafio e um final feliz para essa família, para a minha família, porque hoje as famílias convivem juntas, né? Isso é muito significativo. Antes disso, havia, sem qualquer dúvida, sido então o momento mais festivo da minha carreira, ter realizado a edição do Troféu Mulheres da Década, que escolheu essas 10 mulheres que marcaram o Vale do Taquari nas suas mais diversas categorias, dentro da nossa editoria, e naquela noite ter sido escolhida pelo Conselho para receber também essa honraria, foi assim
inenarrável, como eu costumo dizer. Eu não consigo acessar palavras para descrever a alegria daquela noite. Então, aquela noite foi uma noite muito feliz, um marco muito importante. E depois disso, nós tivemos, então, as enchentes que elas me levam para a vida das pessoas num momento muito difícil da vida das pessoas, né? E aí a tua voz é lembrada por uma coisa que não foi boa, que não foi nada boa, mas mesmo assim recebeu carinho. Tem uma parte, e isso não tem receita do bolo, né? Mas fala sobre comunicação, naquelas madrugadas que o helicóptero não ia mais conseguir fazer resgate e as pessoas pedindo socorro. Em setembro, nós estávamos desesperados também, nós apresentadores. Em maio, nós já tínhamos tido uma escola péssima de setembro, mas tínhamos. E eu comecei a usar a estratégia do não vai ter, porque a gente não pode negligenciar. Então parou agora, vai só voltar amanhã, né? Então essa noite você que está aí nessa situação vai ter que segurar as pontas. E eu falava no rádio, alguém tem que ser o líder. Alguém tem que ser o líder. Então o líder começa a pensar. E eu falava isso no rádio. E se a água chegar aqui, eu vou fazer isso. E se? Quem é o líder dessa família? Mas eu falava brava assim com a audiência, tá? Ninguém resmunga, todo mundo engole choro e agora vou chegar a achar o líder. Mas isso também era uma forma que eu me acalmava e eu pensava assim, não, tá dando certo, tá, vai dar certo. E quando os resgates aconteciam ali no parque, depois a gente ia conhecendo algumas das famílias, né? Chegava uma família inteira, 5 pessoas, eu fui o líder. Que massa. Né? Então isso também foi... são as histórias boas que a gente conta dessa grande tragédia, que foi muito difícil para todo mundo. Né? E essas situações, elas fizeram com que tu agisse ou pensasse diferente de algumas situações da tua vida? Ah, toda. Como família, felicidade, enfim, total, sonhos. Total. Nossa, eu acho que quem vive o vale, quem viveu direto ou indiretamente a enchente, não segue vivendo da mesma forma, né? A gente começa a seguir... E eu falo na editoria do clima, eu xingo a minha audiência, a gente briga muito. Acho que é por isso que tá dando certo tanto tempo. Eu falo o seguinte, gente, peraí só um pouquinho. Vocês estão reclamando do frio? Peraí, eu falo assim, peraí. Tu amanheceu dentro de uma casa, tinha chuveiro, então tu já não pode mais reclamar do frio. Primeiro. Segundo, nós estamos no sul do Brasil. O sul do Brasil é reconhecido por quê? Pelo frio. O que mantém o Rio Grande do Sul? As nossas culturas, a agricultura, que precisa também do frio. O turismo, que movimenta não só a Gramado e Canela. Para com isso, movimenta a região, sempre movimentou, agora mais. O Rio Grande do Sul é reconhecido pelo turismo. E o turismo vem da onde? Do frio. Então, nós não vamos reclamar do frio. E aí a gente começa a criar estratégias assim com a audiência, e é a minha rotina também, né? De entender que, poxa... Eu vou acordar 4h45 da manhã porque eu estou indo fazer um negócio que eu amo, que é comunicar, que é estar no rádio. Não, né? Eu não vou reclamar, eu tenho essa positividade tóxica mesmo. E eu brinco também no rádio com isso, com a minha audiência. Então isso sim mudou, essa percepção, o modo de ver a vida e o modo de comunicar. Quando a gente for começar esse podcast aqui, eu vou fazer uma revelação para a audiência. Provavelmente vão editar isso aqui, não sabemos, mas a plateia que está aqui vai saber. A produção que está aqui falou assim... Não, fica tranquila, aqui não é mais informal, é mais leve. E eu fiquei pensando, é que sou eu todinha, essa informalidade sou eu todinha, assim, porque o rádio também transitou, né? E eu consigo fazer esse diálogo com a nossa audiência de... Olha aqui, tu não me vai reclamar do frio, hein? Pelo amor de Deus, que não é frio para isso. E isso é magnífico, essa informalidade que depois eu sempre tive, mas depois de tudo que a gente viveu, acho que mais ainda, assim, mais leveza. E consegui levar isso para o meu negócio. Dentro do meu negócio, a gente diz que a comunicação é simples, eficiente e elegante. Então, a gente coloca 2 palavras poderosas juntas, que é simplicidade e elegância. Porque a comunicação precisa ser assim. Tu sempre para de falar quando eu tô anotando, né? Tô porque anotando as dicas aqui, aí... Eu quero ver o que tu tá anotando. Eu sou professora, você é mais forte do que eu, Brasil. Eu consigo que esse homem tá anotando. Perfeito. E tu acredita que hoje, talvez essa autenticidade na comunicação seja um diferencial das pessoas? Num momento em que tá todo mundo criando um personagem, ai, maldito personagem, é que as novelas nos ensinaram isso, né? No momento em que, quando eu falo todo mundo, eu tô exagerando, né? Claro que não, mas assim, em que se cria muitos personagens, quem é autêntico, e autêntico não é falar o que pensa. Sim, autêntico sim. é ter equilíbrio,
em que momento eu vou falar isso. Tu percebe que eu cuido muito das palavras. Por exemplo, eu não falei assim que a enchente, ao lado bom da enchente, não teve lado bom, né? O que ficou de bom da enchente? Nada bom. Nada fica bom, gente, de uma catástrofe, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não foram, a expressão, foram só bens materiais? Não. Então eu acho que ter esse cuidado, ser autêntico não é deixar de ter o cuidado com as pessoas, cuidado com o que eu falo. Por exemplo, no meu vocabulário, dificilmente tu vai encontrar a expressão não. Tu não vai encontrar a expressão desculpe. Tu não vai encontrar a expressão crítica construtiva, jamais. Jamais. E eu vou tentar de todas as formas, isso aqui estava bom, mas... Então, assim, ser autêntico, mas sem deixar de ter o cuidado com as palavras. Acho que se tu me perguntares, assim, a receita do bolo da comunicação talvez seria esse. Perfeito. Tu comentou há pouco do prêmio, né, que tu recebeu, que é Mulheres da Década. Tu é uma voz que é servida como exemplo, acho, não só para mulheres, mas obviamente também para toda uma região que te escuta. Mas acho que as mulheres até se inspiram na tua figura. Como tu recebeu esse prêmio, né? Qual a tua, o que isso te transformou e qual o reconhecimento que tu conseguiu perceber em cima disso ali de receber um prêmio tão importante e ser um exemplo para as mulheres hoje? É insano, porque eu tenho assim, quase que dificuldade de acessar esse lugar de que alguém possa estar performando, né? É tão bonito e tão desafiador pensar que alguém performa na minha forma de ser, né? Na minha carreira, na condução da minha vida. O prêmio, ele é um marco muito significativo, porque, de novo, vamos pensar só na estrutura da rádio independente nos seus mais de 70 anos. Nós nunca tivemos uma mulher que foi gestante e voltou para o ar, né? E seguiu a carreira. E eu perguntava muito isso para o conselho. Por quê? Porque onde é que elas estavam? E para tentar entender, né? Por isso que eu uso tanto essa frase do passei pela porta e estou segurando agora ela aberta para outras mulheres. Então, o troféu, ele vem como um marco significativo, ele me traz ainda mais responsabilidade do que eu falo e me conecta muito com a essência do programa. A essência do programa, que é o que me leva ao troféu, dizia, mas eu tinha a ousadia de uma menina de 24 anos, eu não posso perder isso, gente, eu tenho que fazer o botox e não perder essa essência. Que é, eu vou brincar, vai ser divertido, o programa precisa ser divertido, eu preciso me divertir, a audiência também. Mas junto com isso, não é mais ou menos, junto, paralelo e simultâneo, eu vou falar das pautas que ninguém quer falar. E por que a gente não quer falar? Porque não dá like, porque do outro lado do rádio as pessoas ainda não estão preparadas para saber que o Anuário de Segurança de 2025, divulgado nessa semana, nos mostra que, referente aos dados de 2024, nós tivemos um aumento de casos de feminicídios no Brasil. Então, alguém tem que falar sobre isso. Então, eu vou fazer com toda a minha leveza, vou fazer dessa forma, que é a minha forma de comunicar. Mas, espera aí, agora a gente vai falar de um assunto sério. E eu vou te dizer por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Eu vou explicar sobre o que é o feminismo, eu vou falar mais sobre isso. Vai ter gente que vai demorar muito para me ouvir, mas eu vou seguir falando. Então, o troféu, ele me colocou, ele nunca saí desse lugar, mas ele reafirma o meu lugar de pautas difíceis precisam ser ditas. E eu até digo isso no meu discurso lá, eu falo, algumas mulheres, perguntará a tua audiência, precisava a Aline ter dito isso hoje? Algumas pessoas terão que falar sobre isso sempre, que seja eu, tu e mais alguém, né? Então, o troféu, respondendo a tua pergunta, ele me coloca nesse lugar de que também assuntos que a maioria das pessoas ainda não querem falar, porque a gente tem a sensação que se a gente não fala, não existe, né? Se eu não falo, ninguém comenta sobre, se eu não falo que tem uma mulher vítima de violência, é porque não existe. Então, também me colocou nesse lugar de seguir pautando esses assuntos que são dolorosos e tortuosos em alguns momentos. Perfeito. Dentro do nosso podcast, um dos pilares é a educação financeira. E ficando nesse assunto das mulheres em si, a gente sabe que ainda tem, infelizmente, acho que um tabu, daqui a pouco, das mulheres, de lidar mais com dinheiro. Como tu vê essa relação, se tu acha que isso está melhorando, e a que grau isso está melhorando, e talvez por que esse tabu ainda exista? Lentíssimo. Está melhorando? Claro que está. Hoje eu participo de vários ecossistemas em que muitas mulheres estão inseridas, né? A gente fala sobre negócios, não tem problema nenhum eu dizer isso aqui é o meu negócio.
Eu estou performando aqui, eu quero chegar lá. Eu transito nesse universo, mas todas as vezes eu também digo, aqui é uma bolha, porque tem muita mulher que poderia estar aqui e ainda não está. Então, nós estamos performando recente no mundo corporativo. Nós estamos conquistando os nossos espaços, assim, nós já chegamos em muitos lugares, mas ainda é uma jornada recente. Nós ainda temos os desafios da casa, da maternidade, talvez, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso tudo somado nos tira o foco do negócio. Como nós não estamos há muito tempo no meio corporativo, me parece também que as finanças elas não estavam sob o nosso poder. E agora elas passaram a estar. Então nós ainda estamos aprendendo, né? É por isso que a gente vê mulheres com trabalhos incríveis cobrando menos. É por isso que eu vejo as mulheres já ofertando o parcelamento do seu serviço, mesmo que o cliente não tenha dito que está caro. Não está pedindo nada. Ele não está pedindo nada. Porque nós ainda estamos, nós somos novatas ainda, né? Nesse meio todo. Então, penso que nós ainda estamos aprendendo e o performar em quem? Quem é a mulher que eu vejo que tem um negócio semelhante ao meu, que performou, que cresceu, que atingiu as suas metas, para que eu possa me inspirar nela? É difícil. Quando eu ainda não tenho essas pessoas, esses personagens, vai ficando mais difícil. É difícil. Mas aí, por isso que eu acredito que melhorou e vai continuar melhorando. Mas ainda é um cenário muito lento. As mulheres ainda têm essa dificuldade do se reunir para fazer negócios de forma genuína. O que eu quero dizer com isso? Eu dou um exemplo para os meus alunos. Eu vou dar um exemplo aqui que é super tangível. Costelão. Eu te falo assim... E é bom, né? Eu falo assim, deixa eu te falar um negócio. Daniel, meu marido, te convidando para o Costelão sábado, aqui na chácara. Tu tá lá. Tu tá lá e tu vai chegar em casa e falar para tua esposa assim, Daniel, marido da Aline, amigão. Teu amigo. Vocês não vão fechar negócio agora, nem mês que vem, nem no outro, mas vocês estão conectados. E quando no teu negócio e no negócio dele vocês conseguirem, vocês vão fazer negócio, porque agora vocês são amigos. Entendeu? Vocês são parceiros de negócio. Os homens já sabem fazer isso. Liga eu para uma mulher e falo que vai ter um costelão. Ela vai me perguntar onde, com quem, se pode levar uma amiga. E eu sempre falo, amiga não pode. Eu separo amizades. Amigas não pode. E aí tu vai dizer, mas por que a mulher faz isso? Porque nós ainda estamos aprendendo. E aí a mulher sai do evento e fala assim, não valeu a pena ter ido. Não fechei nada, não me deu retorno. Não me deu retorno. Não fechei negócio. É a frase que eu mais ouço. Eu fui no evento tal e não me deu retorno. Mas tu acha que relacionamento é isso? Relacionamento é construção, é dia a dia, vamos lá. É muito costelão até que a gente fecha um negócio. Então, as mulheres estão aprendendo. Mas vai chegar esse dia. Eu ainda estou por fazer o costelão da Aline Silva. Isso vai dar super certo. Como é fácil comprar nós homens, né? Vai fazer aqui, nós vamos fazer aqui. Se tem costelão, pronto, tá todo mundo lá. É muito fácil mas pra nós. Não é. E eu vejo isso assim, mas tu vê, não me deu retorno. Mas é que o retorno é construção. Tu mesmo disse várias vezes, acabou com todo o meu botox, são 18 anos fazendo quase 19. Faz todos os dias, né? Então, relacionamento também é isso. Eu acho que as mulheres, como nós estamos recente no mercado, me parece assim, eu fui naquele evento, não fechei 5 clientes, então ele não valeu a pena. Não, ele valeu, né? Ele valeu. Perfeito. Pessoal, a produção me informou que o tempo tá chegando no final. Ai. A gente tem sempre uma pergunta de ouro aqui, tá? Que é a pergunta que a gente sempre faz no final para os convidados. Mas antes, eu gostaria de saber aí dos convidados que estão aqui acompanhando, se alguém tem alguma pergunta para fazer ou para a Aline ou para mim, fiquem bem à vontade. Josué já está correndo com o microfone aí, vão pensando, pessoal. Aline, como você lidou com o desafio de lidar com a maternidade com a tua carreira? Ai. A pergunta de milhões. Como é teu nome? Teu nome? Raquel. Obrigada pela pergunta. Sabe que eu saí para... Quando eu fui ter o Bento, eu pensei o seguinte, no meu negócio, tá? No meu negócio eu pensei, Bento vai nascer, eu vou colocar ele a amamentar aqui, vou ficar dando as minhas aulas e vai ser incrível. Primeiro, saí assim. Quanto à rádio, nós não sabíamos o que fazer, porque a rádio nunca tinha tido isso. Teve uma mulher que saiu e voltou. Pra vocês terem uma ideia, uma colega foi acionada de Pernambuco. Ela recebeu o equipamento da rádio lá, ela é estrelense, já tinha atuado na rádio, e estava em Pernambuco. Então ela recebeu o equipamento lá e ela entrava no ar de lá para me substituir, porque nós não tínhamos esse quadro aqui para fazer isso. E eu saí de licença maternidade por sugestão de um gestor meu da rádio, que dizia, Aline, tu só vai ter ele bebê uma vez. Então, por mais que a nossa empresa não tenha condições de te ofertar os 6 meses de licença maternidade,
tu fica os 4, volta pra editoria Mulher e segue em casa com ele até os 6. E eu falava pra ele, não, mas o que eu vou ficar fazendo em casa? Então, a mãe que não tem nada pra fazer, o bebê vai dormir, eu vou trazer ele no carrinho aqui, vai ser legal. Mas ele insistiu tanto, e ele era pai já, que eu aceitei esses 6 meses. Só que deu 13 e um pouco, ele me ligou. Ele me liga. Lembro como se fosse, eu saberia descrever o que eu estava fazendo, estava de pijama, porque a gente nunca tira o pijama. E ele falou, Aline, continua de pé, nosso combinado, mas eu preciso que tu volte. Como que a gente vai fazer isso? E daí naquele momento eu não queria mais voltar, né? Porque naquele momento eu estava amamentando, inclusive eu estava com mastite, eu queria viver aquele momento imersa ali. E eu, sabe o que eu respondi para ele? E ali eu entendi que o jogo mudou. Eu respondi para ele, eu preciso de umas horas. Porque até aquele dia, a empresa me chamava lá, a empresa nem me chamava, porque eu moro ali do lado, eu amo viver ali. Eu falava, bora. A mulher do bora. Mas ali eu entendi que eu tinha uma vida para cuidar, né? E uma nova vida minha também nascendo. Mas, passadas essas horas, eu liguei para ele e disse que sim, que eu iria voltar, mas nós nos organizamos, por exemplo, e de novo, daí por isso que eu estou na bolha de privilégio, porque eu seguia amamentando o Bento de forma exclusiva no peito, quase até que 8 meses, então tinha essa flexibilidade em casa, voltava. E depois eu fui entendendo que eu não estava entregando nem no trabalho, nem para o Bento, estava uma bagunça, eu não estava vivendo com plenitude. Então, fui organizando e entendendo assim, tô aqui. Eu brinco no rádio, eu falo assim, tô até esquecendo que eu sou mãe, eu tô aqui. Eu tô com ele. E eu vou organizando essa minha jornada entre estar no trabalho, estar no negócio, estar com ele. Agora pergunta se eu falho. Sempre. É provável que eu esteja falhando. Eu tenho certeza absoluta que eu perdi momentos do Bento. E tenho certeza absoluta que em algum momento ele vai me cobrar. Ele vai. Mas aí eu volto pro meu lugar de autorresponsabilidade, que é uma decisão minha. Eu volto todos os dias para esse lugar. Todos os dias eu volto para esse lugar de autorresponsabilidade. Eu escolhi, então eu vou arcar com isso. No dia que ele falou, nós estávamos voltando de viagem, ele falou assim, no banco de trás, Misca mosca, Mickey Mouse. Eu falei, gente, onde é que essa criança tirou isso? Porque não foi comigo, foi com alguém. Ele vai dizer, é tão simples, tudo bem, mas não foi comigo. Né? Foi com outra pessoa, que ele viu Mickey, viu o Mickey, quem mostrou Mickey pro meu filho, né? Que não fui eu. Então é esse equilíbrio que eu faço todos os dias. Hoje o Bento, eu sou pedagoga de formação, eu segui a formação mesmo já estando na rádio. E eu verbalizo tudo para ele, olha, a mãe tá no trabalho, hoje é o pai que te busca, hoje nós não vamos nos ver, mas amanhã vai ser diferente, ou na sexta, eu falo segunda, então sexta é o dedinho, então ou na sexta ou na quinta vai ser diferente, e eu vou equilibrando. Agora, se tá dando certo, só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai me dizer se ele vai entender tudo isso, e repito todos os dias para mim, não nasceu a mãe, nasceu a culpa. Nasceu a mãe e nasceu a mãe, né? Sem culpa pelas minhas escolhas. Não sei se eu te respondi, mas mais ou menos isso. Muito obrigada. E quem mostrou Mickey para o meu filho... A minha pergunta é para a Aline. Tu como mulher e empreendedora, qual conselho tu daria para uma mulher, mãe também, que está começando na vida do empreendedorismo agora? Teu nome? Josiane. Josiane. Fazer todos os dias. Constância. Fazer todos os dias. É óbvio, Josiane, que às vezes a gente pensa, será que esse é o caminho? Será que está valendo a pena? O negócio tem disso, né? O negócio tem disso. E aí tem dias assim que tu foi ausente como mãe, e aí tu performou bem no negócio, e aí daqui a pouco equilibrar esses papéis é muito difícil. Mas fazer todos os dias. O que não deu certo ontem, ok, eu aprendi com isso e fazer todos os dias. Eu acordo todos os dias antes das 5 da manhã, e o poder das palavras, a gente nem falou sobre isso, porque a nossa avó já estava certa. Quando eu acordo com culpa, e eu verbalizo, sai da minha boca, tudo que sai da minha boca, isso é científico, tudo que sai da minha boca vira, né? Então, com culpa, com exaustão, com cansaço, aquilo vai tomando conta de mim. Então, é fazer todos os dias, eu respondo todos os dias que mulher eu quero comunicar hoje, qual é a mulher, qual é a empreendedora que eu quero comunicar hoje para o mundo. Isso vai te ajudando, porque no fundo, o empreender, em algum momento, ele é uma jornada solitária, né? Então, é tu contigo mesmo, é olhar no espelho e assim, tá, não, mas eu tô no caminho, eu tô entregando essa mulher, tem até uma palavra que eu uso que é tratorando, eu tô tratorando e eu vou lá e vai dar bom no final das coisas. Mas, agora a dica de milhões, cadê a minha câmera? Ah, tô brincando. Tu precisa ter do teu lado pessoas que caminhem contigo. Essa pessoa que está do teu lado é o teu cônjuge?
Então vamos falar para ele. O meu cônjuge é o cara na minha vida. Ele me entende, ele me apoia, ele tá comigo, ele não cansa, ele entende o meu silêncio, porque quando tu empreende, o que tu precisa às vezes? Um silêncio. Paz. Paz, pelo amor de Deus, para que tu possa colocar as coisas na tua cabeça no lugar. Então, para que tu faça tudo isso e responda todas as tuas perguntas para sair de casa, convencida de que hoje vai dar certo, tu precisa ter do teu lado pessoas que acreditem em ti. Então, se a pessoa com quem tu divide a vida, com quem tu divide a maternidade, essa pessoa acredita em ti, daqui para frente só a NASA não segura. Né? Vai dar bom. O que eu percebo, nem até respondendo antes a tua pergunta também, muitas mulheres não conseguem fazer esse equilíbrio da maternidade e do negócio porque quem está do lado delas não está fazendo essa ponte, esse braço, esse apoio, esse feedback às vezes também te dizer, poxa, acho que aqui poderia ser dessa forma. Então te cercar da pessoa que tu te divide a vida, que essa pessoa seja essa pessoa, daqui para frente, só para frente. Obrigada. Mais uma pergunta, pessoal? Não? É? Posso fazer a pergunta de ouro, então? Ai. Essa a gente faz de supetão mesmo, para não dar tempo de pensar, Ai, tá? Jesus Cristo. Para ser o que vem na cabeça naquele momento, tá? Saia justa. É, mais ou menos isso, é. Que é qual o melhor conselho que você já recebeu na vida? Constância. Constância. Fazer todos os dias. Fazer todos os dias. É uma pessoa muito especial na minha jornada, um empreendedor muito especial na minha jornada. É que eu tenho uma sorte de estar cercada de gente muito boa mesmo. Eu tenho gratidão, assim, eu tenho gestores que eu atuo, que sejam meus gestores da vida, né, dentro da minha carreira, ou os gestores hoje que a Comunica atua, que elas são pessoas que, o simples fato delas existirem e eu poder conviver com elas, eu já aprendo muito, porque a comunicação é sobre observação, então eu aprendo muito. Mas tem um empreendedor em especial que ele me disse uma frase bem significativa, simples e significativa. Quando as vacas estavam ficando, ela nem tinha mais vaca, nem brejo também. Elas nem pastam, não tinha mais nada. Porque tem essa fase, né, da vida da gente, assim, que tu começa um negócio e tu pensa, tá, mas e agora? Não basta ter um CNPJ, cadê as vacas, né? Onde é que elas estão? O que eu faço? E ele me disse assim, não tem como dar errado para quem se mantém em movimento. Boa. Não tem como dar errado para quem se mantém em movimento. E vez ou outra eu penso, agora eu vou para o meu lugar de nada humildade. Mas quando eu estou num lugar que eu queria muito estar, e eu chego naquele lugar, eu penso, não tem como dar errado para quem está em movimento. Eu mesmo respondo isso para mim, sabe? Como que eu cheguei aqui? Como que é que tu me achou? Por que eu estou aqui? Por que estou eu aqui e não está outra pessoa aqui? Por quê? Porque eu me mantenho no movimento. É claro que às vezes eu canso, eu sou vulnerável. Humana. Eu sou humana, Brasil. Então, assim, às vezes é óbvio que a gente tem esse momento, assim, de, poxa vida, mas a maior parte do tempo eu penso, não tem como dar errado para quem se mantém em movimento. Então, vamos lá. Eu quero isso, eu quero essa viagem, eu quero esse carro, eu quero o meu negócio, eu quero o meu legado, eu quero estar naquele lugar. Não tem como dar errado para quem se mantém em movimento. E todas as vezes que eu chego naquele lugar, vou citar sem citar, tem uma multinacional que tu imagina, tá no meu escopo, tá no meu portfólio. Eu saio de lá e danço no carro. Eu faço isso. Eu penso, eu me mantive em movimento. Eu me mantive em movimento para ser vista, para ser notada, para disputar num mercado que tem muita gente, que tem gente com potencial de investimento muito maior do que eu no meu negócio, se colocando mais em evidência, né, talvez. E o que faz eu chegar lá é me manter em movimento. Então, não tem como dar errado para quem se mantém em movimento. Que, de novo, é constância. É a palavra constância. Perfeito. Aline, muito obrigado. Eu rabisquei bastante aqui. Fiz várias anotações. Tenho certeza que agregou muito para o pessoal que está aqui. Foi um baita podcast. E, obviamente, o pessoal que está assistindo posteriormente, né? Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por vir aqui compartilhar um pouco de conhecimento que tu tem. Claro que o tempo é pequeno, né? Senão a gente poderia falar muito tempo. Tem algumas coisas que não deu para abordar.
mas quando vê num próximo podcast a gente aborda. E eu gostaria que você deixasse agora as tuas redes sociais, como te encontrar, como continuar esse bate-papo depois. Que maravilha, agradecer a oportunidade de estar contigo, dizer que sempre que alguém nos convida para falar, que alguém nos dá a palavra, é uma oportunidade, sempre é uma oportunidade. Nós temos uma máxima aqui na região que é todo mundo nos conhece e não, ninguém nos conhece. Sempre é uma oportunidade de alguém nos conhecer, se conectar com a gente. Então assim, não, mas é que aqui todo mundo, não, as pessoas não me conhecem, que bom que eu tive essa oportunidade, então sou grata, muitíssimo obrigado. Aline Silva Comunica nas redes sociais, Aline Silva no varejo, nós temos produtos no varejo, entre eles a coleção de blazer, que é muito importante na minha jornada, porque foi ele que me colocou com 18 anos num lugar que eu poderia disputar espaço com homens, e agora nós lançamos em setembro novos produtos no varejo, então também me encontra com essa collab com a Anne Fran, também no varejo. E na Rádio Independente vocês me encontram sempre, e no Aline Silva Comunica a gente conta mais agora sobre o nosso reposicionamento, o nosso branding que busca no mercado entender que o Comunica, nós já transitamos, né? Eu precisei usar o Comunica um tempo, mas agora a gente já vai transitar mais no Aline Silva, então é dessa forma nas redes sociais. Perfeito. Mais uma vez, Obrigada. muito obrigado. E, claro, agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que tudo isso aqui seja possível. Mecânica Rio Branco, a Gardel Imóveis, a Vidraçaria Steffens e a Muscle Suplementos. E os produtores aí que estão me filmando, Rafa Borghetti e o Josué, da Beta Design Arquitetura, e o nosso espaço aqui que o Douglas cede para nós para fazer o nosso podcast, a Himmel Beer. Valeu, pessoal. Até a próxima.